Ele foi criado para humilhar e trucidar a Ferrari. E adivinha só, depois de muito custo, deu certo. Você sabe de quem que eu tô falando? Então senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Era o antigo sonho da Ford ter um carro para poder competir em Le Mans, tá? Então nos anos 60 o Enzo Ferrari teve uma ideia de vender a sua marca, de vender a sua empresa Ferrari. A Ford se interessou grandemente e ela resolveu ir atrás de comprar a fábrica da Ferrari, comprar a Ferrari em si, né? Seriam criadas duas empresas. A parte de fabricação de automóveis de rua seria chamada Ford Ferrari e a equipe de competição seria chamada Ferrari Ford. A Ferrari gastou milhões nas tratativas, tá? com o Commendatore Enzo Ferrari, e ela gastou milhões com auditorias, tal, para poder ver como estavam as contas da Ferrari, para ver tudo certinho. No acordo, a Ferrari teria 90% das ações da empresa, da escuderia Ferrari, né, da equipe de competição, e a Ford 10%. E na Ferrari de rua, na Ford Ferrari, a Ford seria controladora com 90% das ações e a Ferrari seria sócia minoritária com 10%. Porém, o Enzo Ferrari não se interessou com a Ford querendo se interromper, se intrometer na fábrica da escuderia, tá? É um sonho antigo, tanto assim como a Ford tinha sonho de correr em Le Mans, o comendador Enzo Ferrari tinha vontade de correr nas 500 milhas de Indianápolis, algo que foi vetado pela Ford. Afinal, a Ford, além de já ter equipe própria, ela também fornecia motores para essa competição. E dessa forma, o Enzo Ferrari simplesmente cancelou toda a negociação de forma unilateral e ainda insultou a Ford, falando que ela tinha fábricas feias, que fabricava carros feios para homens feios. Ao mesmo tempo, o Enzo Ferrari aceitou a oferta da Fiat, que foi maior, e ocorre um boato não confirmado de que o Enzo Ferrari basicamente usou a Ford para vender a sua fábrica para a Fiat. Assim ele manteria o controle e não teria americanos se intrometendo em negócios de italianos, né? Tem uma pequena rixa nisso daí. A vingança. O Henry Ford II ficou furioso quando ele foi ofendido pelo comendador Enzo Ferrari. Nisso ele simplesmente mandou que criasse uma equipe de corrida com engenheiros, com pilotos, para que eles criassem um carro que fosse capaz de vencer a Ferrari no seu próprio território, que seria Le Mans. Aí é que se inicia a lenda. Nesse momento entram três mitos do automobilismo, tá? E do mundo automotivo. Lee Iacocca, que ele foi CEO da Ford, da Chrysler, trabalhou em várias marcas americanas. Ken Miles, que foi um grande piloto inglês, infelizmente injustiçado nessa história. E o mito máximo, Carroll Shelby, que quem gosta de carro, entende o mínimo, sabe quem foi e admira muito a história desse cara. Inclusive foi o primeiro americano a vencer as 24 horas de Le Mans, por isso que ele foi inclusive chamado para esse projeto.
Então, os três se juntaram e nisso eles formaram o início da Ford Advanced Vehicles, que foi a empresa que ia cuidar da Ford Performance. O projeto já iniciou numa loucura tremenda, afinal faltava pouco tempo para a corrida de Le Mans e eles precisavam já ter um projeto sólido para conseguir colocar o seu projeto por cima. Nisso eles tiveram três opções, né? Ou coloca Lotus, porque a Ford já tinha parceria, ou tinha uma outra lá que ela não tinha, não tinha o know-how para isso, mas tinha uma empresa que ela já usava motores Ford nos seus carros, nos seus bólidos, e fazia carros de turismo, que era a Lola. Então eles usaram o projeto do Lola MK6, que já era um projeto adaptado para receber motores V8 americanos, Ford. E foi aí que começou o início, o pontapé inicial. Então em 1964 a Ford se lançou a competir nas 24 horas de Le Mans com seu primeiro protótipo, batizado de GT40. GT de Gran Turismo 40 de 40 polegadas, que era a altura do chão do carro até o chão, tá? Do teto até o chão. O motor era central, ele era um V8 de 4.7 litros e 309 cavalos. Nominalmente ele atendia 320 km por hora, mas na reta Mulsanne ele chegou a bater 350 km por hora. Então o carro teve muitas partes boas, porém o início não foi animador, já que os três carros que competiram em 64 abandonaram a prova sem chegar no final dela, tá? Tiveram diversos problemas mecânicos, problemas nos freios e na caixa de câmbio. Em 65 a Ford levou novas versões, tá? Levou o GT40 Mark I versão A e levou também o GT40 Mark II, que tinha um motor 7.0 de 485 cavalos, que era a versão de bloco grande já. Porém, novas quebras também não ajudaram com que o projeto fosse para frente. Mas a vingança chega. Ela tarda, mas não falha. Em 1966, chega finalmente a vez da Ford humilhar e trucidar a Ferrari. Henry Ford II teve a sua vingança, e não foi só com um carro. Os três primeiros colocados foram Fords. Inclusive, tem uma foto famosa dos três Fords chegando praticamente juntos. Porém, teve uma pequena injustiça nesse meio, porque o piloto que estava liderando era Ken Miles, mas a diretoria da Ford queria que os três carros chegassem juntos. Só que por questões de regulamento, o Bruce McLaren, por ter largado 20 metros atrás, não teria como haver um empate. Por ter saído um pouco antes, ele rodou mais, então teoricamente ele chegou primeiro. E tiraram a vitória de Ken Miles. Infelizmente o Ken morreu 2 meses depois, tá, em agosto, num acidente já testando o GT40 para a prova de 67. Mas infelizmente ele não teve uma segunda chance de tentar o troféu. Ele estava a poucos minutos de ser o primeiro a vencer as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring e as 24 horas de Le Mans no mesmo ano. A dinastia Ford. A partir de 1966, a Ford não só humilhou a Ferrari, como em 66, cuja qual a Ferrari não conseguiu nem chegar, ela perdeu todos os seus carros com problemas mecânicos. Em 67, 68 e 69, o GT40 dominou as pistas de turismo e principalmente as 24 horas de Le Mans. E foi aí que a Ferrari começou a perder o seu reinado.
porque a partir dos anos 70, quem dominou o Gran Turismo e as 24 horas de Le Mans foi a Porsche, que foi a grande campeã por muitos anos. Então, a gente resume a parte nas pistas aqui, tá? A Ford teve a sua vingança, o Enzo Ferrari ficou a ver navios, ele nunca mais ganhou uma 24 horas de Le Mans, não num período breve. Mas o GT40 também veio para as ruas, tá? A versão Mark III, ela não foi para as pistas. Então as versões Mark I e 2 e 4 foram campeãs de Le Mans. Mark III foi criada para os fãs mais abanados da empresa, tá? Do carro. Então quem tinha dinheiro poderia levar uma versão do GT40 para casa. Em 2002, a Ford, em comemoração dos seus 100 anos, ela lançou uma versão conceitual do GT40 chamada GT40 Concept. E o sucesso foi instantâneo. E assim a marca teve que criar uma versão de rua do carro que foi apresentada em 2004. Essa tinha um motor V8 5.4 litros supercharged de 550 cavalos, e a Ford fez uma produção limitada por 2 anos e o carro tinha fila de espera e vendeu tudo o que era esperado. Ele foi fabricado até 2006 e aí 10 anos depois, em 2016, a Ford apresentou outra geração do GT. Na segunda e na terceira já não tinha mais o 40, era só GT. E essa nova geração, ela misturava visuais da primeira geração, das primeiras gerações, e a modernidade. Era como se fosse um resto mode, era uma versão moderna com toques retrô. Dessa vez ela não tinha mais o V8, foi substituído por um V6 EcoBoost 3.5 litros, mesmo que equipa as picapes Raptor da Ford, só que com 656 cavalos. E a Ford voltou a competir em Le Mans, e exatamente em 2016, no ano que foi lançado, o carro ganhou Le Mans novamente deixando as Ferraris para trás, e não tinha como jeito melhor de você comemorar os 50 anos da primeira conquista vencendo ela de novo. O carro está em linha ainda, ele é fabricado em unidades limitadas por ano. E é só para pessoas especiais, a Ford escolhe quem compra. E, resumidamente, essa é a história do único carro que fez Enzo Ferrari se lamentar e provavelmente chorar tomando um belo vinho italiano. Enzo Ferrari provavelmente deve ter se lamentado muito de não ter fechado o negócio com a Ford, afinal no turismo a Ferrari acabou tomando muito pau. Na Fórmula 1 não tem o que falar, a Ferrari dominou por muitos anos, né? E essa história foi contada em 2019 no filme Ford vs Ferrari, tá? O filme é estrelado por Matt Damon, que faz o papel do Carroll Shelby. O Christian Bale faz o papel do Ken Miles. E o John Bertal faz o Lee Iacocca, e é um filme muito bom, tá? Inclusive eu recomendo, tá no Star Plus. Star Plus, patrocina a gente aí, tô fazendo propaganda. E é um filme maravilhoso. O vídeo foi curto, é uma história resumida de um carro maravilhoso. Então, se vocês gostaram aí, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, obrigado e tchau, tchau, até a próxima.